pause as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Amém, irmãos? Aleluia. Tudo bem, Renan? Amém. Sabe, irmãos, o tempo está de uma urgência muito grande. Eu hoje... Pode sentar, Elaine. Elaine, pode sentar. Eu hoje conheci o Hospital das Clínicas de São Paulo. É um mundo aquilo. E para a quantidade de enfermos que temos hoje no país é pequeno. O tempo que nós vivemos é um tempo de muitas urgências no reino de Deus. E a gente não pode se distrair. Eu, quando fui para a Suíça com a pastora Márcia, Deus deu uma palavra na casa de uma profeta lá do Rio, e ela disse: não se distraiam, para que vocês não sejam descobertos, porque vocês precisam ficar escondidos um tempo. Sabe quem mora na Suíça? Paulo Coelho. Sabe quem é? Um dos maiores satanistas que se tem notícia. Ele morava num bairro que ficava 20 minutos da minha casa. E Deus deu uma visão a essa profetisa, dele com o mapa de Geneve, lembra dessa visão? Procurando saber onde eu morava. Então a gente precisa estar muito atento para não nos distrairmos, né? Porque o diabo, ele não quer outra coisa senão que a gente se distraia. Então ele coloca um monte de coisa para a gente se distrair. Problema, situação com pessoas, prazeres. Prazer é o que mais distrai, né? Então vamos estar atento a isso. Bom, hoje é a última aula do ciclo dos apóstolos e eu tenho muita coisa para falar. E talvez hoje seja a aula mais difícil que eu já dei. Porque eu estou lendo um livro. A nossa experiência com a questão apostólica, ela já vem desde 2006. E desde 2006 que a gente vem vendo o que não é apostólico. O fato da gente ter apóstolos não significa que estamos vivendo uma realidade apostólica. O fato da gente ter uma igreja que se chama apostólica também não significa que estejamos vivendo uma realidade apostólica. E para que a gente entenda o que é essa realidade não prescinde, ou seja, o que ela não abre mão, a gente vai estudar hoje sobre marcas de uma igreja apostólica. E aí, depois que a gente estudar, a gente pode avaliar duas coisas. A primeira delas, que uma igreja apostólica não é uma instituição. Shalom, irmão. Senta aqui, pode sentar aqui. Senta aqui perto da gente. Estou sentindo falta do Giro. Sinto falta dele. Fica quietinho aqui, né? Uma igreja apostólica, ela não é nem ajuntamento, ela não é uma instituição, ela não se move por organização, embora seja importante. Mas uma igreja apostólica, ela, antes de mais nada, ela tem pontos nevrálgicos que precedem a organização. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Porque às vezes a gente organiza as coisas achando que na organização Deus opera. Então a gente tem coisas extremamente organizadas, eventos extremamente bem engendrados, mas a gente não perguntou para Deus se Ele estava naquele negócio. E todas as vezes que a gente se lança em projetos independentes da revelação, nós estamos retrocedendo ao jardim do Éden
e lançando mão da árvore da ciência do bem e do mal, ao invés de comer da árvore da vida. Porque a árvore da ciência do bem e do mal é a independência de Deus. É quando eu sei o que é mal e o que é bom fora de Deus. Então, eu queria encorajar você a ligar a sua Bíblia aí nessa aula, que vai ser mais uma pregação do que uma aula. Hoje eu estou meio no Shúrias, aproveitando que eu vou pregar hoje, amanhã e domingo. Então, haja Shúrias, amém, irmão? Haja Shúrias, hoje, amanhã e domingo. Amém. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versos 46 e 47. Tem Bíblia? Não, está sem Bíblia? Telefone? Pega a Bíblia lá, participa da leitura. Sabe, tem umas coisas em alguns lugares que quando fala assim, vamos ler a Bíblia, a igreja fica toda de pé. Já viram isso? Não. Eu acho isso... Porque no livro de Neemias diz que o povo ficou em pé 3 dias lendo as Escrituras. 3 dias. Acabaram de ler, estava todo mundo chorando. Estava com dor no pé, apóstolo. Não, eles estavam arrebentados pela palavra. Porque eles foram tão confrontados que eles se arrependeram e... Bom, foi só para botar uma pimentinha na conversa. Irmãos, eu estou tão apimentado hoje. Eu estou parecendo acarajé. Você gosta? Eu amo. Aquele acarajé lá do mercado de Salvador, onde a pessoa pergunta se você quer quente ou frio. Você pensa que ela vai botar no forno de micro-ondas, quente, ela derrama pimenta. Eu estou assim hoje. Marcas de uma igreja apostólica. Olha que coisa interessante. E perseverando unânimes, Atos 2, 46 e 47. E perseverando todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Que maneiro! O povo estava todo dia na igreja e no templo. E nas casas, perdão. E eles faziam isso louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ou seja, a maneira como a igreja se movia fazia com que a sociedade olhasse para eles e dissessem assim, uau! A igreja caiu na graça do povo. Pô, fala, cara, que povo top esse povo crente, hein? Alguns historiadores chegam a dizer que em Jerusalém, nessa época aqui, tinha 200 mil habitantes. O texto está dizendo que a igreja caiu na graça de todo o povo. Então vamos pensar aqui. Na primeira pregação de Pedro, vão se converter 3.000 almas, isso contando só homens. Então a igreja, ela já começa grande. Vamos dizer que cada homem tem uma mulher? Então começa com 6.000. Primeiro culto. E alguém disse para mim que igreja apostólica tem que ser pequena. Eu falei, mandei ele lamber sabão e ler a Bíblia. Vai lamber sabão, rapaz. Vai ver o que é uma igreja apostólica para você entender onde é que está a pegada. Começa grande. E outra, no segundo sermão de Pedro, mais uma galera. Aí chega fácil a 10.000 pessoas na igreja. E 10.000 caindo na graça de 190.000. Que coisa, isso é dado histórico, tá, filho? Fato, só ler a história dos hebreus, Eusébio de Cesareia, que você encontra essas informações. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Antes da gente começar
propriamente a entrar nas marcas da igreja, eu quero trazer para você aqui características que são marcas específicas na vida dos apóstolos. Tinha Posso te pedir um favor? Senta aqui nessa mesa, vira a cadeira para cá, se não for escrever. Eu estou querendo concentrar o máximo possível aqui perto. Pode ser, Vitão? Aqui, aqui, isso. Tinha uma pessoa num certo país, que eu não vou dizer o nome, que ela pegou um óleo soia, conhece o soia? E derramou na cabeça e disse que era apóstola. Nem apostila ela era, que dirá apóstola. No dia que ela foi orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, foi a coisa mais hilária. Botou na fila assim, vinha o primeiro, ela, diga Pântios. Aí a pessoa, Pântios. Ela, diga Cântios. Aí a pessoa, Cântios. Diga Remanaia. Remanaia, está batizado. Próximo. Apóstola. Vamos ver aqui o que a Escritura fala que são marcas do ministério do apóstolo. Está no seu e-book. Os apóstolos são pioneiros de cada novo mover de Deus. Atos capítulo 8, no versículo 5 e no versículo 14, mostra isso. Quando o evangelho entra em Samaria, ele entra... É interessante porque o evangelho em Samaria começa em João 4, com a mulher de Samaria. Ela prega, chama os homens da cidade. Irmão, pensa que loucura, hein? Eu não vou adiantar isso não, que isso aqui é lá na ousadia. Mas numa sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha voz, a mulher chama os homens da cidade e fala assim, dá um pulinho aqui que eu encontrei o Messias, vem aqui ver. E os caras vão. E o evangelho, e eles ouvem a Jesus, e eles pedem a Jesus que permaneça com eles 2 dias. E no final dos 2 dias, eles olham para a mulher e dizem assim, nós agora cremos, mas já não é mais pelo que você falou, porque nós mesmos o ouvimos. Mas começou por onde? Pela mulher. E quando chega em Atos capítulo 8, vocês estão me ouvindo bem hoje? Aleluia. Quando chega em Atos capítulo 8, um diácono chamado Filipe, ele desce até Samaria, e o cara está cheio do Espírito Santo. Quando ele chega lá, ele faz um barulho terrível. E a gente sendo curado, e a glória de Deus vai se manifestando, e aí o povo começa a se converter assombrosamente. Quem que eles chamam? Os apóstolos, para consolidar aquilo que começou. Apóstolos, eles não estão interessados em fazer moveres de homens. Apóstolo não se preocupa em participar de evento. Ele se preocupa em participar do mover de Deus. Evento não é coisa que toca coração de apóstolo. Mover, sim. Apóstolo, nós vamos ter um evento, gostaríamos de convidá-lo para estar conosco. Não vou. Nosso apóstolo Arles recebeu um convite para um evento na cidade de Manaus. Eu vi a resposta dele. Ungir apóstolos não é fazer caldo de cana. Um evento que teve lá em Manaus, que o camarada ia ungir 2.000 apóstolos. Aí ele falou assim, ungir apóstolos não é como fazer caldo de cana. Não vou. Porque não é evento. Para um apóstolo, ele está interessado em ver o mover de Deus sendo estabelecido. Segunda marca. Lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo olha para si e diz assim, porque nós somos embaixadores de Cristo. O que faz um embaixador? Eu morei em Genebra, é a capital da Europa onde tem a sede da ONU. Então era normal encontrar com embaixadores na rua. Os caras estão sempre vestidos e investidos de autoridade para representar o governo do país de onde eles vêm. Então, o embaixador, ele não representa a si mesmo.
mas ele é investido de graça e de autoridade para dizer, olha, eu venho aqui em nome do meu país. E aí Paulo fala, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Significa que a nossa argumentação, o nosso discurso, as nossas atitudes, elas têm que estar alinhadas com a natureza do reino a qual representamos. Amém ou não? Numa igreja apostólica, os apóstolos não são os únicos embaixadores. A igreja está nesse lugar. Amém? Os apóstolos estabelecem doutrinas. Como assim? Eles criam doutrinas novas? Não. Qual era a doutrina dos apóstolos? Os ensinos de Jesus. Os caras passaram 3 anos e meio andando com Jesus. O que eles foram ensinar? O que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Então, todo corpo doutrinário numa igreja como a nossa é ensinado pelos apóstolos. Agora, apóstolo não cria doutrina, ele interpreta a doutrina das Escrituras e ensina. Tem um documento do 2º século chamado Didaquê dos Apóstolos, autoria desconhecida. Os absurdos que tem ali, diz, por exemplo, que a ceia tem que ser uma vez por mês. Em Atos está me dizendo que a ceia era todo dia. Sabia disso? A igreja do 1º século ceava todo dia. As pessoas esperam para cear na igreja. Na igreja do 1º século isso se fazia nas casas. Por quê? Porque as casas, elas não tinham maridos, elas tinham profetas e sacerdotes. E aí os caras provisionavam ceia para a família e ministravam ceia para a família. Diga, uau! Quem é que aguenta com uma igreja dessa, irmão? Os apóstolos trazem revelação à igreja. Eu estava conversando com uma pessoa, um dia desse, e eu cheguei a ensinar isso aqui, compartilhar com vocês que o teu nível de autoridade, ele não é medido pelo tempo que você está num lugar. Porque você pode morar numa garagem 10 anos e você não vira um carro. Então, tempo para lidar com coisas do reino é uma grandeza que não funciona. O que mede o nível da tua autoridade no reino de Deus? O nível de revelação que você tem da pessoa de Jesus. O nível do teu serviço e a tua humildade. São os três aferidores de autoridade. Então, os apóstolos, eles têm a obrigação e o chamado de desenvolver uma relação profunda com Deus, com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, para conhecerem os mistérios que estão no coração do Pai e ministrarem à igreja. Você quer ver uma diferença? É assim, eu amo muito palavras simples, mas existem grandezas do reino de Deus muito simples, que são ditas com uma autoridade, com uma profundidade absurdas. Quer ver um exemplo de alguém que ensina assim, ensinava assim? Billy Graham. Esse homem pregou para 198 nações. No século XX, ele pregou na Coreia do Norte e na União Soviética. Estima-se que ele tenha pregado o Evangelho para 200 milhões de pessoas. A CIA empreendeu uma investigação para levantar a vida de Billy Graham desde os seus primeiros anos até o período da sua morte, para achar algum furo na vida do cara. Não achou. Ele foi o pastor que orou por todos os presidentes dos Estados Unidos a partir de 1950 até o ano que ele morreu. Os homens iam lá na casa dele e colocavam a cabecinha embaixo da mão do pastor Billy Graham para que ele orasse. Esse homem pregou sobre a cruz de Cristo mais do que qualquer um outro pregador na história. Eu assisti Billy Graham pregar no Maracanã,
quando eu tinha 8 anos de idade. E eu fico pensando, Senhor, hoje nós temos títulos, nós temos tanta doutrina e teoria, mas a revelação que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está difícil. Então, apóstolos têm essa autoridade conferida por Deus. E se ele não exerce isso, ele presta conta. Porque a palavra do Senhor diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Quarto ponto. Os apóstolos, eles colocam fundamentos da palavra para a igreja. Então, se você ler lá no seu e-book, vai estar lá os textos bíblicos que confirmam essas verdades. Uma outra coisa, os apóstolos, eles plantam igrejas, eles não abrem a igreja. Eu tinha um amigo que dizia assim, não, vou abrir uma igreja. Eu falei, mas isso não é birosca não, irmão. Abrir, a gente abre birosca, mercadinho. Igreja, você planta. E Deus dá o crescimento. Há uma diferença. Porque apóstolo que abre igreja, ou ele não é apóstolo, ou ele não abriu uma igreja. Ele abriu qualquer coisa. Ou uma igrejumba, sabe o que é igrejumba? Mistura de igreja com macumba. Mas apóstolos plantam igrejas. Significa que ele vai colocar uma semente e que o solo pode não ser muito fácil, mas ele vai vigiar essa semente, vai vê-la frutificar e vai supervisionar o crescimento dessa semente até que ela se torne frutífera. Então dá trabalho. Vocês já foram em alguma cidade que não tivesse uma igreja? Por 2 vezes da minha vida eu estive em 2 cidades. Alô? Alguém me ligou aí. Por 2 vezes eu fui em 2 cidades, uma no Brasil e uma fora do Brasil. Nós fomos morar na França numa cidade chamada Collonges-Fort-Lecluse. Essa cidade ela foi anexada ao território suíço por Napoleão Bonaparte no século XIX, e depois ela foi devolvida para a França. Collonges ficava perto de uma base alemã da Segunda Guerra Mundial, que era a cidade de Annemasse. 700 anos a cidade, Collonges, 2.000 habitantes. Uma rua principal, um banco, uma farmácia, uma padaria, um mercadinho e uma escola. Uma igreja católica. O sacerdote da igreja era homossexual e ia a cada 6 meses rezar uma missa. Nessa cidade foi onde eu fui morar, onde nós plantamos uma igreja. Fomos na prefeitura, legalizamos, registramos tudo. Nessa cidade a gente batizou pessoas. Inclusive eu achei no meu iPad as fotos do primeiro batismo, 17 pessoas. Cara, eu fiquei assim maravilhado. Nunca teve uma igreja. Chegava no Natal, se você dissesse Natal, nascimento de Jesus, eles diziam, Jesus não, Natal é Noel. As casas não falam de Jesus. As crianças não sabem de Jesus. Elas sabem do Papai Noel. Em Madre de Deus de Minas, no interior do estado de Minas Gerais, uma cidade de 300 anos que nunca teve uma igreja evangélica. Você consegue imaginar isso no século XX, irmão? Eu fui lá. Chegamos naquela cidade, foi uma experiência muito engraçada porque eu imaginava campo missionário com muita pobreza, os missionários passando aperto. E eu pertencia a uma missão chamada Missão Volante de Cristo. Eu tinha 15 anos na época e fazia trabalho missionário. A gente teve umas experiências, irmãos, de arrancar o couro. Tipo, quando nós chegamos na cidade, eu tocava numa banda que pertencia a essa missão. Aí os missionários foram na frente, alugaram uma casa, ficavam morando lá e eles faziam evangelismo de porta em porta.
E a banda chegava com um equipamento gigante para a gente fazer uma apresentação em praça pública, num grande culto de ar livre, onde o evangelho era pregado com um som que eles nunca viram na vida deles. E aí, nós chegamos lá. A primeira experiência engraçada foi que na hora do almoço que nós chegamos, depois de viajar um bocado de hora de carro, um tormento. Imagina, 9 caras dentro de uma veraneio, a outra veraneio só com equipamento, e mais uma Kombi. Aí, quando nós chegamos na cidade, fomos almoçar, estava todo mundo com fome, e eu comi uma farofa de bacon. Nem na minha casa eu comia bacon. Eu falei, irmãos, que é isso, hein? Campo missionário com farofa de bacon? Aí o pastor Tim, que já dorme em Cristo, já está lá na glória, ele olhou para mim e falou assim, onde é que você está vendo farofa de bacon? Eu falei, aqui, Tim. Rapaz, um negócio crocante. Ele falou, é a casca da batata. A batata nós vamos comer à noite. Era farofa de casca de batata, porque a batata ia comer à noite. E aí nós fomos para a praça para fazer o ar livre. Montamos o equipamento, 2 horas passando som. O prefeito, o delegado e o padre acordaram entre eles que na hora que começasse o culto eles iam dar blackout na cidade. Nós tínhamos esticado umas gambiarras de lâmpada. E quando a gente começou a tocar, nós tocávamos um samba chamado Levanta Meu Povo. E aí o pessoal começou a vir, e as casas começaram a se abrir, a praça encheu, irmão. E atrás de nós uma igreja católica gigante. Aí os caras deram o blackout na cidade. Nós estávamos puxando energia de uma casa. A cidade inteira apagou, a casa que estava cedendo energia continuou acesa. E o povo começou a gritar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E naquela noite muita gente recebeu a Cristo. Certa ocasião, a gente indo para o campo missionário, acabou a gasolina da Veraneio. Vocês conhecem uma música chamada Eu Vejo a Glória do Senhor Hoje Aqui? O compositor dessa música fazia parte dessa missão, pastor Livingston Farias. Nós saímos da Veraneio e vai o Tim, pastor Tim, que tinha 118 quilos e era mestre de capoeira. E ele foi andando assim, botou a boca no tanque de gasolina e começou a balançar a Veraneio. Brota! Brota! Daqui a pouco a gente começou a estar assim, ó, bluf, bluf. Moisés não recebeu a ordem de Deus para dizer brota, poço. Sabe o que eu acho legal? É que a gente fala essas coisas na igreja, as pessoas ficam com cara de aé. Mas se eu disser que ali do outro lado tem um pai de santo, que quando ele está incorporado com um Satanás no couro dele, ele enfia uma faca no ventre e puxa, e não sai nada, aí os irmãos da igreja falam assim, meu Deus. Nós estamos com uma tendência a glorificar o sobrenatural que o diabo faz e a calar diante das grandes obras que Deus estabelece. É para a gente tomar vergonha. É para a gente tremer diante disso. Os apóstolos, eles cuidam das igrejas locais. Então, ele tem um cuidado de olhar para a igreja. Eu gravei uma música aqui. Eu vou contar 2 coisas. Uma, na década de 90, eu gravei com uma cantora chamada Andréa Fontes, que cantou um hino assim, João viu os 7 castiçais de ouro, tu lembra, né? Tu lembra também, Vanessa, que você é da Assembleia de Deus. Você lembra, Thelma? E no meio dos 7 castiçais foi. E num dos discos da Andréa, ela gravou uma música assim, vou até tocar. Feita pelas mãos mais puras, guardada desde menina, o seu noivo a ama muito e tudo a ela ensina.
quer amor dividido, nem que maltratem a ela. Ai daquele que tentar desviar os passos dela, ninguém pode te parar. Igreja de Deus, ninguém pode te calar. Teu dono é Deus. Então, os apóstolos, eles olham para a igreja e eles não são donos dela. Porque, na verdade, a igreja não foi dada ao apóstolo. Ele foi dado à igreja. E aí, quando ele começa a olhar para a igreja, ele começa a ver alguém que vai vir buscá-la e quer encontrar essa igreja aprumada. Eu estava em casa há muito tempo e o Espírito Santo disse assim: apóstolo Davi, quando falou isso eu quase derreti, né? Ele disse: você cuida bem da noiva, mas não queira tocar nela, nem tenha uma relação com ela. O noivo dela tem olhos como chama de fogo e ele é ciumento. Então, apóstolos não se locupletam da igreja. O que é isso? Não tiram vantagens. O apóstolo Paulo diz assim, na segunda carta aos Coríntios: eu me disponho a gastar, me gastaria por completo, amando vocês cada vez mais, mesmo sabendo que sou por vocês cada vez menos amado. Esse é o coração apostólico. Ele cuida da igreja, mesmo que a igreja não dê a devida resposta a esse cuidado, mas ele cuida e ele permanece nisso. Apóstolos colocam a casa em ordem. Alô? Apóstolos colocam. Eu me lembro, eu gosto de falar dos meus pecados, sabe, irmão? Eu boto o lixo que vai para o ventilador é o meu. Mas eu estava uma vez numa reunião de liderança lá na igreja, a Carlinha estava nessa. E a gente tinha colocado pessoas chaves em situações chaves para fazer coisas determinadas. E eu falei: lembra da passagem dos talentos, vocês receberam comissionamento, qualquer hora dessa o dono dos talentos vai nos chamar para a gente conversar, então vamos começar a treinar de agora. Vão trabalhando, sem avisar com antecedência eu vou marcar uma reunião, porque senão, sabe aquela coisa de procrastinação? Em vez de fazer hoje, não, amanhã dá tempo, depois daí não faz nunca. Determinado dia, Carlão, eu marquei a reunião para o povo. Aí, varão, estava do meu lado o irmão da Carlinha. O cara passou em 27º lugar no concurso do tribunal. Ele era o responsável pelo ministério de adoração da igreja. Vander, como é que estão as coisas? Apóstolo, fiz isso, queria pedir ajuda do senhor para fazer isso que eu não consegui. Beleza. Fulano, e eu estou vendo que tinha um amado irmão, que o rapaz estava com um bicho carpinteiro, que o pessoal dizia, está com bicho no corpo inteiro, não, mas é bicho carpinteiro, que fica dando umas coceiras assim, meio enviesado, e ele... Eu estou olhando para o rapaz, eu estou pensando, o que esse menino tem? E eu fui pedindo conta a todo mundo. Aí, Jussara, chegou um determinado momento que eu dei a palavra a esse abençoado, eu tinha dado uma tarefa para ele e para a esposa, e nenhum dos dois fez nada. Qual foi a arma dele? Levantar com contenda na reunião. Vocês vão deixar ele ficar falando com vocês assim? E eu estou falando com vocês do jeito que eu estava falando lá. Só ele que fala?
Aí eu parei, a minha esposa falou assim, Jesus, segura o Davi. Aí eu olhei para ele e falei assim, filho, deixa eu te dar uma informação. Qualquer verdade dita dentro do ambiente do respeito e do amor, ela pode ser dita. Agora, quando a mola propulsora dessa verdade é um espírito de rebeldia, cuidado que a terra se abre e ela engole você, tua mulher, teus filhos, tua casa e quem estiver perto. Coré, Dotã e Abirão. E voltei para cá e continuei dando a reunião. Na mesma mansidão. Tempos depois a casa do cara caiu. Não foi porque eu falei. É porque as coisas precisam caminhar em ordem e no temor do Senhor. A gente não deixa as coisas andando ao bel prazer. O meu pai, o apóstolo Arles, é um camarada sensacional. Ele me deixou andando, até que um dia ele sentou comigo num restaurante. Irmão, não quero ouvir o que eu ouvi. Você tem ideia? Você não conhece. Você está acostumado a ver ele aqui, né? Tu és santo, poderoso. Vai. Espera ele conversar com você para acertar a boleta. É pai e bota a casa em ordem. Essa foi a minha experiência com ele. Então diga comigo, apóstolos colocam a casa em ordem. Por que ele tem essa prerrogativa? Porque ele é pai. Vitor, papai, dá mole? Tem cara mesmo que não dá mole. Varanda tem cara de ser aqueles que quando falava assim, Vitor, ok, Senhor. Apóstolos intercedem a favor dos santos. Não é dos santos do passado, não é desses santos aqui, ó. Às vezes o apóstolo Arles mandava mensagem para mim de madrugada, estou orando por você. Cara, quantas vezes a gente lá na Suíça no maior sufoco, irmão. Aí chegava a mensagem, duas mãozinhas assim, porque ele é bem sucinto, né? Ele não rasga cedo, ele mandava duas mãozinhas assim, na hora que a gente estava precisando. Então eles intercedem. A carga intercessória dos apóstolos é a ordenança do Senhor para eles. Agora tem um negócio muito interessante. E ao Senhor eu quero já dedicar a glória disso que eu vou falar. Apóstolos demonstram o poder de Deus. Vou repetir. Apóstolos demonstram o poder de Deus. Eu fui pregar em Portugal no ano de 2008. Aí eu fui convidado a pregar numa região chamada Cacilhas, que é uma região litorânea, bonita demais. Cheguei lá na igreja, eu e um colega pastor, pregamos. Deus operou maravilhas naquele culto, muita gente recebendo de Deus, tal. Quando acabou o culto, veio uma pessoa falar comigo. Quando ela veio, uma senhora, quando ela veio se aproximando, o Senhor falou assim, eu vou curá-la de câncer hoje. Irmão, o meu joelho começou a bater um no outro assim. Aí eu falei, se é o Senhor que vai fazer, vai ficar legal. Quando a irmã chegou perto de mim, que ela abriu a boca, saiu Xuxa e os duendes assim, ó. Aquele hálito. Aí eu falei, o negócio é ruim mesmo. Aí eu chamei o profeta e falei assim, Rael, pega um balde. O Rael pegou um balde. Quando ele botou assim,
Peguei a mão de uma irmã, coloquei na barriga dela e falei, câncer, sai em nome de Jesus. A mulher vomitou uma goma terrível dentro do balde e fedia tanto, mas tanto, que eu parei e disse, Deus, que é isso? Ele disse que ia curar. De outra feita, eu estava pregando na primeira igreja batista, na igreja batista central de Boa Viagem, Recife. Márcia estava comigo. Aí, igreja batista, né, irmão? Você começa dizendo, amados, a paz do Senhor, com grande alegria e regozijo em meu espírito que eu me encontro em vosso meio para compartilhar com você a gloriosa, poderosa, inoxidável palavra de Deus. E aí, quando eu estou ministrando a palavra, eu comecei a escutar um barulho assim, aqui na minha nuca. Eu falei, que é isso? Aí o Senhor falou assim, o coração daquele homem lá de trás, ele está com a pressão muito alta, ele está sentindo uma dor de cabeça terrível na parte frontal, e ele tem um câncer. Ele vai ser operado essa semana, segundo a filha dele, mas ele vai ser curado hoje. Irmão, você tem ideia do que é isso? Eu vi isso. E você se sentir subnitrato de pó de nada. E você falar assim, Deus, eu não sei fazer isso. Aí ele disse, não tem problema, eu faço. Só chama ele aqui. Aí eu parei a mensagem, fiquei olhando para ele, olhei para o pastor José e falei assim, o que eu vou fazer aqui você não vai entender, porque nem eu estou entendendo, mas vou fazer. O senhor está com dor de cabeça? Ele falou, estou. O senhor está sentindo o coração palpitando muito rápido? Ele falou, estou. Eu falei, então vem aqui que o Senhor vai te curar hoje. Quando ele chegou, eu falei assim, tem um câncer aí que Jesus vai curar hoje. A filha dele gritou no meio da igreja, Deus está aqui. Aí eu falei, opa, se testificou, agora eu vou entrar com vontade. Falei, irmão, vamos ficar de pé que Jesus vai curar esse homem. Isso era domingo. Ele ia internar na segunda-feira, ficar no hospital até quinta, para operar na quinta. O Hospital da Restauração, em Recife. E a filha dele disse assim, depois da oração, eu vou falar com os médicos para fazerem um exame de imagem na terça-feira, porque meu pai está curado. Preguei o resto da mensagem. Segunda-feira fui pregar no culto da União de Jovens Universitários, no centro de Recife, na Universidade Metodista, e vim embora. 700 jovens num culto da universidade. Foi muito legal. Aí vim embora. Um belo dia eu estou em casa, meu telefone tocou. Pastor Davi, eu falei, sou eu, quem é? Aqui é a Cláudia Singer. Eu falei, Cláudia Singer? Sim, o senhor esteve na igreja do pastor Josué em Boa Viagem, o senhor orou pelo pai de uma amiga minha. Eu falei, tá, um que estava com câncer, era lá ele, foi curado. Os médicos fizeram o exame de imagem e não tinha mais câncer no estômago. Jesus curou aquele homem, porque nós precisamos entender o que Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 1, porque o nosso evangelho não foi até vós com palavras de persuasão e de sabedoria humana, mas em franca demonstração de poder e no Espírito Santo. Uau! Eu creio que hoje, mais do que no primeiro século, Deus quer manifestar o poder dele na sua igreja. Esteve um homem da Coreia, no Rio de Janeiro, chamado Paul Yong-cho, ou David Yong-cho. Cerca de 70 mil pessoas no sambódromo. O meu cunhado disse que ele começou a orar, e ele fez a oração mais simples que um intérprete podia traduzir, e de repente as cadeiras de roda começaram a ser levantadas e levadas para o altar, porque as pessoas estavam sendo levantadas da cadeira de roda.
muletas começaram a sair, o pessoal jogando muleta fora porque os paralíticos estavam sendo curados, os cegos começaram a enxergar. Na nossa igreja no Rio de Janeiro, eu estava pregando um dia, irmão, é para honra e glória do Senhor, só para Ele. Tinha um garoto tão perturbado, correndo no meio da igreja, que eu falei, Jesus, eu vou amarrar uma lata cheia de concreto no pé dessa criança, porque não está dando para pregar. E eu preguei com dificuldade. Quando acabou o culto, um casal da igreja chegou para mim e falou assim, apóstolo, o senhor pode orar pelo meu amigo que veio de Teresópolis? Eu falei, posso. Quem era o amigo? Era o pai do menino. E aí, quando eu fui orar pelo pai, Deus falou assim, corre atrás daquela criança porque eu vou curar ela de surdez. Eu falei, Jesus. Aí eu corri atrás do menino, falei, vem cá menino, chama ele ali, pega ele ali. A mãe fez assim, ai velho. Eu peguei o menino assim, tirei ele do chão. Irmão, era uma força que não era minha. Botei ele em cima de uma mesa, enfiei os 2 dedos no ouvido do garoto assim, e gritei, Efatá, abram-se os ouvidos em nome de Jesus. Tirei e falei, qual é o teu nome? E ele respondeu, você me ouve? Sim. A mãe caiu chorando diante da evidência do poder de Deus. Querido, eu não sei como é que isso chega no teu espírito, mas isso deveria ser uma coisa muito normal em nosso meio. Mas ainda que fosse normal, isso deveria render muitas glórias para Deus. Acho que eu estou pregando mesmo. Glória a Jesus. Os apóstolos impactam cidades. O Paulo entrou na cidade de Éfeso, onde tinha o templo de Diana. Era uma deusa adorada pelos caras. E o evangelho que Paulo pregou veio com tanta autoridade. Atos, capítulo 19, trata dessa situação. O poder do Espírito Santo foi tão tremendamente derramado que a economia da cidade quebrou, porque ela era baseada na idolatria de Diana. Tens ideia? A palavra do Evangelho entra, destrói o trono de Satanás, irmão. A maior igreja do ministério de Paulo foi a igreja de Filipos. Começou com uma vendedora de púrpura, uma menina endemoniada e um soldado do exército, um carcereiro. A gente está muito teórico e pouco operacional. A gente tem revelação de tudo com uma intensidade, um conhecimento maravilhoso. Lá no Rio de Janeiro tinha um pastor desse tamanho assim, pastor Manuel, ele era o vice-presidente da missão que eu trabalhava. Manuel foi num congresso de teologia. Só que Manelzinho, irmão, orava 6 horas por dia. Ele agora é pastor nos Estados Unidos, a gente mantém contato até hoje. Manelzinho chegou no congresso de teologia da repimboca da parafuseta da teologia paulina e está sentado lá, ouvindo os teólogos. O demônio pegou um no meio do auditório. Catou logo um. O cara fez um estardalhaço. Nenhum dos teólogos presentes se levantou para expulsar o demônio. Aí vem Manelzinho, franzino, rapaz, magrinho. Garrou, sai em nome de Jesus o Nazareno. O demônio foi embora, ele pregou o evangelho para o cara se converteu. Ele se voltou para os teólogos e disse assim, vocês conhecem muito da palavra de Deus, eu conheço o Deus da palavra. Virou as costas e saiu do congresso. Porque conhecer e não fazer é não conhecer. Está cheio dessa revelação. E não impactar cidades não resolve o caso. Então, apóstolos, eles não somente vivem no ambiente da revelação. Eles não ficam na montanha olhando Jesus ser transfigurado. Eles aprenderam que tem que sair da revelação e descer para o prático. Mas é prático que funciona, tá? É prático que funciona. É dizer, seja curado em nome de Jesus e o cara ser curado. Desculpa.
Por isso que eu tenho muito cuidado para orar por enfermos, porque Jesus passou por muita gente que Ele não curou. E eu oro para Jesus curar, mas eu só ordeno uma enfermidade sair quando eu tenho discernimento de que Deus quer fazer isso. Porque senão, irmão, dá ruim. Na nossa igreja tinha uma menina, Mariana, 15 anos, leucemia, grau 50.000. O menino chegou na igreja com uma bandana, não tinha um pelo na sobrancelha, irmão. Aí eu olhei para ela, perto do Natal, lembra, Márcia? Cheguei para ela e falei assim, olha só, você não gosta de vir à igreja não? Ela falou, não gosto não, família toda crente, quer dizer, ia à igreja, né? Eu falei, vamos fazer um negócio, dia 31 eu vou lá na sua casa, 31 de dezembro. Nós vamos fazer uma ceia. Ela disse, com ceia? Eu falei, eu vou levar chocolate e sorvete, nós vamos ceiar com chocolate e sorvete. E fui na casa da Mariana com a minha esposa. Comecei a falar de Jesus para ela. Alguns dias depois ela ia na nossa igreja. Chegou lá numa quarta-feira. Na segunda-feira, o tio dela ligou para mim e para a pastora Márcia e falou, vocês podem dar um pulinho lá em casa? Eu falei, para quê? Para orar com a Mariana. Eu falei, posso. Cheguei lá na casa da Mariana, ela recebeu a gente com tanta alegria. Ele falou assim, AP, a minha sobrinha não fala com pastores. Ela tem raiva de pastores. Falei, cara, vamos orar para Jesus curar isso, né? Aí, começamos a conversar com a Mariana e tal. E aí nós fomos orar. Quando eu sentei na cabeceira da mesa que eu olhei para a Mariana, eu vi um ramo de trigo assim, dourado na frente dela. Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Aí o Espírito Santo disse assim, porque se o grão de trigo não cair por terra e não morrer, ele não dá fruto, mas se morrer, dá muito fruto. Eu falei, isso quer dizer que... Ele disse que eu não vou curar a Mariana. Eu vou recolher a Mariana. Eu vou recolher a Mariana. Aí, eu vou orar. O tio está esperando o quê? Câncer, sai em nome de Jesus. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, a tua palavra diz em Romanos 12 que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cumpra-se a tua vontade. Em nome de Jesus. Saí da mesa. Aí vem ele atrás de mim, me despedi de todo mundo e saí. Aí ele olhou para mim e disse assim, Deus te falou alguma coisa? Eu falei, mas ele não me autorizou a falar contigo não. Aí ele falou assim, em nome da nossa amizade, por favor, Mariana, sobrinha querida dele. Eu falei, cara, eu não orei por cura porque Deus não vai curar. Ele falou, eu sabia. Na quarta-feira ela chega no culto. Na quinta ela ia internar para fazer a última sessão de quimioterapia. E os médicos estavam empolgadíssimos. Mariana chegou no culto, chegou um profeta. Tu lembra dessa cena, Carlinha? Profeta com kit profeta, irmão. Sabe como é que é o kit profeta? Sapato de 2 cores. Paletó aqui embaixo. Uma gravata bem chamativa. Uma Bíblia desse tamanho. Um anel de grau teológico, quando às vezes o cara não tem nem o 1º grau completo. Mas com pedra de teologia. E uma toalha. Eu estou lá no louvor, nossa igreja era pequenininha, e lá naquela época eu pregava, eu tirava a oferta, ministrava o louvor, e na hora do apelo eu descia e me convertia. E às vezes a Márcia fazia isso. Tão pequenininha que era a nossa igreja. Aí a Mariana chegou nesse culto e eu fiquei animadão. No dia seguinte ela ia internar, um dia antes da internação vai na igreja, beleza, né? Aí chegou o profeta. O cara já botou o pé na porta da igreja, né? Parei, olhei. Falei, Jesus, esse cara não vai ficar tonto não, rapaz. Um calor danado. Pastor. Eu falei,
Ele, eu fiz assim para ele. Ele veio. Deus me mandou orar por aquela jovem. Ela de bandana. Quem olhasse para ela, já via o óbito do lado. Deus me mostrou que ela tem uma enfermidade. E eu vou orar por ela e ela será curada. Eu falei, você não vai orar por ninguém. Você vai ficar quietinho no seu canto. Mas Deus falou comigo. Eu falei, não foi Deus que falou. Você viu a bandana e está jogando essa para cima dela. Você não vai orar por ela. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela foi internada na quinta, de manhã, fez a primeira sessão de quimioterapia na quinta, e ela tinha que medir o pH da urina por causa da acidez dos medicamentos que ela estava tomando. Se aumentasse a acidez, ela tinha que tomar um medicamento para equilibrar o pH. Ela queria morrer. Ela não controlou a urina. No domingo eu fui chamado no hospital com urgência. A Mariana era branquinha assim, igual o Vitor. Ela estava queimada assim, da tua cor, toda. A pele da boca saindo. Eu parei do lado dela e disse, Mariana, eu nunca te fiz essa pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer a você, você sabe que você está morrendo? Ela abriu o olho e disse assim, só estava eu e Márcia no quarto. Ela fez assim, Mariana, você precisa entrar na eternidade com Jesus. Você quer Jesus como teu Salvador agora, Mariana? Ela fez assim. Falei, me dá a tua mão. A mão dela toda machucada. E nós oramos. Quando foi de madrugada, meu telefone tocou. Mariana passou para o Senhor. Tá bom. Agora imagina se esse profeta na quarta-feira ora para ela ser curada e no domingo ela morre. Vai dizer o que para a família? Que ela não teve fé? Vocês já pararam para pensar nessas coisas? Ou eu estou jogando, conforme diz no Rio, água fora da bacia? Jesus uma vez deixou os discípulos orarem por um endemoniado. O demônio não saiu. Sabe qual foi o papo dos discípulos? Mestre, por que não? Eles não disseram assim, foi a tua falta de fé. Eles foram para Jesus e disseram, por que nós não conseguimos? Aí Jesus falou assim, essa casta só sai com jejum e oração. Aí as pessoas estão jejuando e orando para expulsar o demônio dos outros, quando elas deveriam jejuar e orar para expulsar o demônio delas, porque o problema estava na incredulidade dos discípulos. É só ler o texto, irmão. Então, quando a gente pensa em autoridade apostólica, a gente pensa nesse tipo de coisa. Amém? Amém ou não? Último ponto antes da aula. Apóstolos trazem reforma. Está lá em Hebreus 9, 10. Quem pode ler para mim, por favor? Aí eu vou entrar nas 3 marcas apostólicas. Eu vou ser bem sucinto, para te obrigar a ler o e-book. Aleluia! Achou Hebreus 9? Lê para mim, por favor. É. Ou seja, haviam ordenanças na igreja do tipo, não coma isso, não beba isso. 9:10, Hebreus 9:10. Coisas que estavam referidas ao modus operandi das pessoas. Só que haviam coisas muito mais excelentes para serem tratadas, e foi a partir da manifestação do ofício apostólico que essas coisas vão sendo ensinadas. Porque os apóstolos pegaram 3 anos e meio de conversa com Jesus e colocaram para a igreja. Eles disseram, olha só, titia, presta atenção aqui, ó. Olha o que Jesus fez e falou enquanto esteve entre nós.
Eles não pregavam a si mesmos. É interessante que Paulo diz assim: porque em nada me glorio senão na cruz de Cristo. Então, quando se fala de que apóstolos trazem reforma, eles estão trazendo algo à sua forma original. Ou seja, me perdoem a franqueza, mas depois do iluminismo no século XIX, a igreja foi bombardeada por um negócio chamado neognosticismo. O neognosticismo, ele tira a divindade de Cristo, ele tira a divindade das Escrituras, neognosticismo, e ele opera por 3 pilares dentro da igreja: misticismo, pragmatismo e psicologização da palavra. Com todo perdão, eu tenho uma psicóloga poderosa em Deus aqui presente, mas outro dia eu estava conversando com ela, eu falei assim: olha, eu tenho muita preocupação com a doutrina coach, que está pegando o evangelho e moldando esse evangelho aos pensamentos de Jung e daquele outro maluco chamado Freud. Falei com você ou não falei? Ela disse assim: e é mesmo, é psicóloga, irmãos. Fecha o olho, e das tops, sabia? E ela disse: é verdade. Então, essas doutrinas, elas estão entrando na igreja e moldando a igreja a um critério humanista. Agora vamos entrar na aula, porque você vai entender por que eu estou falando de reforma, que os apóstolos trazem reforma. Na igreja primitiva, existiam 3 marcas poderosas na igreja. Primeira delas, relacionamentos. Por quê? Porque a igreja não é instituição onde existe presidente e empregados. A igreja é uma família, um corpo vivo, onde os membros operam numa relação de codependência uns dos outros. Ou seja, se o pé estiver coçando, quem é mão aqui? Levanta a mão assim, diga: eu sou mão. Então levanta aí, meu filho, por favor. Então coça o pé da sua esposa, que o pé está precisando de ser coçado. Entendeu o que eu estou te dizendo? Na igreja primitiva existia um negócio muito sério, porque olha o que o escritor do livro de Atos diz: e estavam todos os que criam, estavam juntos. O que fazia as pessoas estarem juntas, irmão? Unidade de fé. Na diversidade, nas suas diferentes cores, todos eles abriram o coração das suas posições pessoais de interpretação das Escrituras e foram olhar para o Espírito Santo e dizer: como é que o Senhor quer que a gente creia? E aí a igreja vive junta. Tem 2 coisas que sustentam uma igreja: doutrina e relacionamento. Evento não sustenta igreja, porque o nome já diz: evento, passa, sopra, acabou, evento, irmão. Igreja que vive de evento vira um shopping center. No dia que vier uma palavra meio amarga como essa que eu estou dando aqui hoje, o povo some, porque eles querem evento. Aí quando você senta aqui, vamos conversar mais seriamente sobre isso aqui, ó. Eu estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro, foi muito engraçado essa, irmão. Estou pregando, aí o Senhor falou assim: vai lá para o piano e toca essa música. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Se eu pudesse eu te matava, seu vacilão. O Espírito Santo falou: é mentira o que eles estão cantando, porque eles não querem isso. Pega aquela irmã lá do canto, bota para orar com aquela. Irmão, era gente querendo morder gente na igreja. E o apóstolo Paulo fala assim: vocês se devoram. Decalai o rece alamantre fala chauí. A gente fala que somos corpo e os nossos relacionamentos estão completamente rompidos. A gente toma ceia e a gente não olha para as pessoas dizendo: me perdoa. Faça-me o favor, irmão. A igreja tinha unidade de fé, porque as pessoas abriram mão das suas convicções pessoais para crer naquilo que o Espírito revelava à igreja. Por isso que Jesus falava tantas vezes para aquela igreja: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, porque hoje a gente está com dificuldade de ouvir o que o Espírito está falando, mas ele continua falando. Ah, Senhor. A igreja, ela vivia um nível de relacionamento tão forte, de conexão. Diga comigo, conexão. Ficou estreito agora, né? Ficou estreito. Que na igreja de Atos, quando o vento soprou, Ezequiel 37 diz que então ele profetizou e houve um grande barulho e os ossos se conectaram. Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Então, dentro desse ambiente de manifestação do Espírito, há conexões. E como isso funciona, irmão? Eu conversei com a doutora Terezinha hoje, fui me consultar a respeito de conexões de ossos com ela. Ela é médica. Eu disse: Terezinha, para que um osso seja enxertado em outro, o princípio básico é a identificação pelo DNA. Concorda? Ela disse: para que não haja rejeição. Por isso que, para eu me conectar com alguém, é necessário que eu identifique pelo Espírito de Deus a porção e a unção do Espírito nesta pessoa. Tem que haver identidade, DNA espiritual, irmão. Senão, em vez de se levantar um poderoso exército, se levanta um monte de Frankenstein no meio da igreja. Em vez de atrair, espanta. Sabia? Cria rejeição. E aqui em Atos a gente vê uma igreja onde o osso do pé não vai parar na costela, irmão. Existe alinhamento de propósito. O osso do pé fica do pé para a igreja poder andar. O osso da costela fica na costela para dar sustentação torácica. A vértebra da coluna fica na coluna para dar ponto de equilíbrio. Então, cada um está sendo conectado ao lugar próprio, com identidade própria, para desenvolver um propósito comum. E aí, irmãos, o relacionamento deixa de ser uma coisa pessoal para ser uma coisa espiritual. Me desculpa, mas relacionamento pessoal vai ser no seu trabalho, vai ser na sua escola, na igreja o relacionamento é espiritual. Como é que nós vamos dizer que somos irmãos, comprados pelo mesmo preço, se nos mordemos uns aos outros? Essa não era a característica de Atos dos Apóstolos.
Uma igreja apostólica, ela tem marcas relacionais que fazem com que as pessoas que estão lá fora olhem e digam assim: é uma família, hein? Uau! Está pesado hoje ou está legal? Alguma pergunta, Fátima? O Paulo fala lá em Colossenses 3,14. Mas aí tem um aspecto que, humanamente falando, as pessoas dizem assim: mas nós somos de culturas diferentes. Eu disse: só se ele for do reino e você for da terra. Porque se ambos forem do reino, a cultura prevalente é a do reino. E na cultura do reino, irmãos, estão todos encerrados debaixo de uma mesma misericórdia. Há unidade na diversidade. Alô? Eu gosto de comer raclete. Mas em nome do Espírito que nos vincula e do amor que nos une, eu vou na sua casa comer rabada sem problema nenhum. Entendeu, Fátima? Entendeu, Carlão? Irmão. De boa. Porque nós estamos vinculados pelo Espírito de amor. Irmão, eu já comi cada coisa em casa de membro de igreja. Eu fui numa casa lá no Rio de Janeiro, na hora que a irmã, nós fomos para orar, porque tinha um endemoniado na casa. Só que eu amo coisa feita com coco. Aí já me disseram lá na igreja, a irmã fez canjica. Eu falei: vou lá orar, é agora. Quando eu cheguei na casa, irmão, que a Márcia olhou a canjica, ela falou assim: entrei de jejum agora. A irmã veio com tanto carinho me dar a canjica, que eu peguei assim, respirei fundo e virei lá. Ela falou: o senhor gostou, quer mais um pouquinho? Eu falei: não, vamos orar. Irmão. Vínculo de amor. Irmãos, na nossa igreja aconteceu um negócio muito engraçado. Sabe o que era? Tinham poucos carros, muita gente a pé. Mas sabe o que é ninguém ficar a pé no final do culto? Que as pessoas se levantavam e levavam. Tinha uma senhora que morava, por exemplo, vamos dizer aqui, em Moema. Ela ia em Guarulhos levar uma família. Todo culto. Cada um não cuidava propriamente do que era seu, mas todos tinham tudo em comum. Ou seja, o carro está no meu nome, mas ele nos serve. E aí o Paulo está dizendo lá em Colossenses 3,11, que nessa igreja que está bem conectada e bem relacionada, o corpo cresce para a glória de Deus. Diga um aleluia bem pentecostal aí. Catuca o abestado que está do seu lado e fala assim: abestado, dê um aleluia. A segunda marca da igreja, ousadia. Diga comigo: parresia. Fale, estou estudando grego. Parresia. Parresia. Olha, um dos textos que eu mais amo em Atos 4 é o texto em que Pedro e João curam o paralítico da Porta Formosa. Ele estava ali já há muitos anos. Jesus passou por ele várias vezes e não o curou. Coisa muito interessante, né? A gente acha que Jesus curou todo mundo. Não, teve gente que Jesus simplesmente não fez nada. E aí Pedro e João entram lá em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara foi curado, entraram em cana, os dois. Foram soltos. Chegaram na casa onde a igreja estava reunida. E ele contou como tinha sido tremendo ver a mão de Deus livrando-os da cadeia. Aí eles começam a orar. E eles declaram Salmo 2. Senhor, assim como Davi teu servo disse, por que se levantam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam contra o teu ungido. De fato, Senhor, não somente Pilatos, como os judeus, a gente de Israel se levantou contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste, e o mataram. Mas o Senhor o ressuscitou,
Agora Deus continua fazendo sinais e prodígios no meio do teu povo pela mão de Jesus. Sabe como é que termina o texto? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, e todos foram plenos pelo Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Vamos ser francos? Numa época em que nós estamos com tanto medo de ser ousados porque não podemos ferir pessoas, outras correntes estão sendo usadas para botar dentro da sua casa, na cabeça do seu filho na escola, o que você muito desejaria não ver o seu filho praticando. Mas eles são ousados, hein? Eles pegam um crucifixo e introduzem no corpo, na Avenida Paulista. E nós estamos com melindres para pregar a palavra. A palavra ousadia, parresia no grego, quer dizer franqueza. Não é falta de educação ser ousado. É ser convicto do que crê. E chegar no meio de uma classe artística, onde todo mundo é ateu, todo mundo usa droga, e você fala assim, posso orar? Chegar no seu trabalho. Irmão, quem já teve a oportunidade de evangelizar dentro do ônibus? Quem já teve a oportunidade de pregar dentro do trem? Porque eu não ando de trem, apóstolo, eu tenho uma limusine. Abestado, você já pregou para o seu motorista? Ele sabe que você é crente? Ou ele só sabe que você é rico? Eu estou azedo hoje, irmão. Acho que foi um mousse de limão que eu comi ali. Me deixou meio eletrocutado. Sabe? Porque nós estamos, irmãos, tão convictos de que Deus é amor, mas tão pouco encorajados a falar para as pessoas desse amor. E detalhe, quando a gente vai falar do amor de Deus, a gente fala assim, venha para Jesus que Ele resolve todos os seus problemas. Não, não fala isso, pelo amor de Deus. Não, diga que Ele é Senhor, e que Ele deseja governar sobre a sua vida, e que uma vez que Ele estabelecer o governo dEle sobre você, a tua vida irá bem, ainda que você tenha problemas, porque tem coisa, irmão, que é verdade, quando a gente se aproxima de Jesus, piora. A filha do Jairo estava doente, quando ele foi lá falar com Jesus, ela morreu. Irmão, o Lázaro estava só doente. Falaram com Jesus, o Lázaro morreu. Nada te garante que vai ser um mar de rosas. Irmão, sabe qual é uma das marcas apostólicas mais interessantes? Quando Paulo vai defender a sua autoridade apostólica, ele diz, não porque eu sou apóstolo, porque eu tenho uma conta poupuda, ou porque eu viajei por 380 países e 450 galáxias diferentes. Não, ele diz assim, eu sou apóstolo porque 5 vezes eu fui açoitado com uma quarentena de açoites menos um, eu fui açoitado com varas, eu passei por tormentas de navio, eu passei por naufrágios, eu fui abandonado, eu fui apedrejado, perigo de morte, porque uma igreja apostólica é uma igreja que se prepara para o sofrimento por amor a Cristo. Porque não adianta querer reinar sem carregar queijo, nem poder sem passar pela cruz. Eu estou sendo muito claro com você. E é essa ousadia que a gente precisa ter. Segunda marca, o resto você lê lá no e-book. Terceira. Cuidado e paciência gestacional. Diga comigo, discipulado. Não é discipulado, é discipulado. O discipulado, irmãos, é uma coisa interessante, porque o discipulado de Jesus
ele durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Teve hora que Jesus olhou e falou assim: ah, cambada de abestado, até quando eu vou sofrer vocês? Sabia que ele disse isso para os discípulos? Geração incrédula e perversa, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando eu vou sofrer a presença de vocês? Mas o senhor não pode falar isso na igreja, porque hoje nós estamos numa outra época. O discipulado de Jesus durou 3 anos e meio. Quando ele acabou de discipular os caras, no meio do discipulado ele já falou assim: vai, vão ter a primeira experiência sem mim. Eu estou soprando sobre vocês uma autoridade, vão lá e preguem. Os caras foram. Vieram como? Turbinado. Senhor, olha, o Pedro deu um grito lá com o demônio foi embora. E os cegos, Jesus? Os caras estão vendo. Eles só não conseguiram dar jeito numa cara de um feio que tinha lá, porque era muito feio. Mas feio, ficar bonito não é milagre, né? Mas o paralítico andou. Jesus, vocês estão felizes por isso? Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí os camaradas aprendem com Jesus e eles vão trabalhar para quê? Para abrir uma igreja. Nós vamos discipular você e pare de sofrer, porque senão tu vai morrer. Não, irmãos. Eles estavam discipulando para gerar Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ver Cristo gerado em vós. Quando é que as dores de parto terminam, mamãe? Quando o bebê... Não é? Só que as dores de parto na igreja, elas seguem até Cristo ser formado no discípulo. E é o seguinte, é um trabalho. Troca a fralda, lava o pé, aí ele pisa na lama. Lava o pé, troca a fralda, aí ele faz cocô de novo. Lava o pé, troca a fralda, aí ele passa cocô no cabelo. Lava o pé, troca a fralda, lava a cabeça. Aí ele come um troço que não presta, diarreia, 3 dias. Dá trabalho. E é incômodo. Porque a gente está querendo que a coisa acabe num tempo muito rápido. Mas enquanto Cristo não for visto nesse discipulado, o seu trabalho continua. E o seu cuidado precisa ter prevalência sobre essa vida. O ourives pega uma pedra bruta de ouro, que é escura, e bota no cadinho e fica, com maçarico. Ela derrete. E ela começa a rodar no calor, dentro do cadinho, vai rodando. As impurezas vão sendo jogadas para fora com o calor do fogo. E ele sabe quando é que ele para de colocar fogo? Quando ele tira o maçarico, olha, ele vê o rosto dele refletido ali. É isso que você tem que fazer com o seu discípulo. Formar Cristo nele. E para formar Cristo, irmão, não é teoria, é vida, porque discipulado é andar junto. É reproduzir o comportamento de Cristo. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo em discurso indireto, imitem a Cristo, porque eu estou fazendo isso. E é nesse ambiente que a igreja explode, irmão, onde tem discipulado, porque forçosamente o discipulado vai levar a gente para o relacionamento. Vai levar. E sabe aonde que o discipulado vai se tornar eficaz para encerrar o negócio? Quando você amar tanto o seu discípulo que você seria capaz de dar a sua vida por ele. Desculpa, mas isso é o que a Bíblia ensina. Nós estamos querendo fazer do discipulado aquilo que as faculdades fazem. Informa o cara, forma, dá o diploma e fala, te vira.
Se ele vai morrer de AIDS, de dengue, de Covid, de covarde, de qualquer coisa, é problema dele. Eu já cumpri a minha etapa. Alô? E você daria a sua vida por ele, porque foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. E é isso que a gente precisa restaurar na igreja. Um discipulado onde a gente se importe de fato com as pessoas. Não em cumprir os capítulos de um livro, de não sei o quê, um protocolo. Não. Onde ver Cristo formado nessa pessoa seja a minha missão de vida. Onde eu fico, a quem honra, honra. Eu quero louvar a Deus pelo discipulado que você fez com a Elaine. Porque ela fala com autoridade de quem está conhecendo Jesus. Pastor Esther, semana passada, deu uma aula para aquela moça ali, que a bichinha chegou na cantina assim, ó, ai meu Deus, que aula! Eu falei, o que houve, minha irmã? Ela falou, não, a pastora Esther me deu uma aula poderosa. Aleluia! Não é produção em série, irmão. Discipulado não é dado estatístico. Você vai passar a sua vida para gerar um discípulo, mas seja ele segundo a imagem de Cristo. Não pare para pegar outro, porque tem que fazer a fila andar. Billy Graham estava pregando numa conferência e tinha um velhinho lá no altar, lá na arquibancada. Aí quando o Billy Graham fez o apelo, um monte de gente se converteu. Aí o rapaz olhou para o velhinho e falou assim, rapaz, isso aí que é pregador, viu? Olha quanta gente vai lá na frente. Aí o velhinho, você é crente há muito tempo? 60 anos. Rapaz, tu já ganhou alguém para Jesus? Ele disse, já. E esse infeliz vive ainda? Vive. É mesmo? É o pregador da noite. O cara que ganhou o Billy Graham estava sentado ouvindo eu pregar. Me mostra na Bíblia um milagre que André fez. André foi um homem de conexões. Ele levou Pedro para Jesus, levou o garoto com 5 pães e 2 peixes. Não queira ser o ganhador de multidões, gere um que ganhe milhares. O galardão teu vai ser de milhares. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Alguma pergunta? Eu estou falando há 1h e 40 minutos. Estou com a língua mais seca do que língua de papagaio. Eu tinha falado a vocês que todo final... Vladimir, obrigado, pode desligar aqui a câmera. Deus abençoe você que vai assistir essa aula, porque o resto é segredo de presente.